Então, novamente, Rishkayará, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma atividade que se chama orientação espiritual, que vai ocorrer, aliás, já começamos, né? Mas ela vai acontecer lá dentro, a partir do momento que vocês entrarem. E normalmente, em cada dia de quinta-feira, eu acabo falando, envolvendo a atividade que acontece. Só que hoje eu vou mudar um pouquinho, vou falar um pouquinho de botânica oculta para vocês. Trazer uma visão sobre essa planta que eu peguei aqui, ó. Está na minha mão, né? Essa planta, ela se chama rabo de lagarto. Vocês conhecem como espada de São Jorge, né? Então, mas ela é conhecida também como rabo de lagarto. Então, essa espada, aliás, pensa bem, né? O que veio primeiro? A palavra ou o elemento espada ou a planta? Não é a espada que veio primeiro, certo? Então, quando se fala, né, essa é uma espada, ela é uma associação a partir do momento que inventaram a espada. Mas antes da invenção da espada, ela era uma planta e não tinha nenhuma associação com espada. Tinha outras observações sobre ela. Mas quais serão essas observações, né? Talvez das cores dela, do formato dela também. Tal como é associado com uma espada, né? O formato, a forma, a espessura dela, né? E essa é uma das espécies de dita espada, nome popular, que é o rabo de lagarto, que é bem rajado, né? Bem rajado. E se a gente observar aqui a constituição dessa planta, a constituição física dela, nós temos o quê? Nós temos aqui um universo no estudo de uma planta. Nós temos a parte das fibras, ela é bem fibrosa, dá para perceber, muitas fibras, muita celulose nela. Ela tem uma substância que liga essas fibras, que é chamada de lignina. Aí ela tem também uma série de substâncias, até estas substâncias é que dão também, de certa maneira, esse tipo de coloração e essa alteração de coloração, porque é como um tecido, essas fibras trançadas, e nós temos alterações em suas cores aqui, formando o rajado dela, né? Mais branco, aqui na parte onde se reúne a planta, e vai tendo as suas formações rajadas. E aí nós temos várias substâncias aqui, por exemplo. Aqui tem uma substância, dentre as várias, tem uma substância chamada alcaloide nessa planta. E essa substância mexe com o sistema nervoso central, por exemplo. A gente tem contato com essa substância chamada alcaloide. Tem outras também. Então isso é a parte física dela. Para ela existir, tal como o nosso organismo, para existir, ele precisa ter substâncias, química e tudo mais para poder existir. Agora, a gente pode observar também outras características dessa planta. O que ela representa, né? Para a natureza, do habitat natural dela, ela tem um profundo significado. Para aquela região onde naturalmente ela apareceu, ela tem um significado para ela aparecer, para ela existir ali, como também como ela funciona para aquele meio, o que ela traz para aquele meio. A natureza sempre busca o equilíbrio, então o desenvolvimento dessa planta naquele habitat natural é um equilíbrio. Lógico que hoje nós temos ela, a gente faz o quê? Cultiva ela. Então nós temos cultivado muito desta planta aqui. Agora, tem outros ângulos de observação.
Se nós observarmos os significados espirituais dessa planta, vários caminhos espirituais utilizam essa planta. Vários. Filosofias, escolas espirituais, religiões utilizam essa planta. Às vezes chamam ela até de palma. Ela não é bem a palma, mas chamam ela de palma também, utilizam ela como palma, né? Para fazer as suas rezas, as suas simpatias. Está sempre envolvida com algo espiritual. Se nós pegarmos no inconsciente coletivo do ser humano, essa questão de uma planta estar envolvida a um significado espiritual tem um porquê. Tem ali um fundo que não é só a crença. Existe ali uma ciência por trás disso. E ela é muito conhecida, muito utilizada. Muitas vezes ela é utilizada com uma espécie de força de defesa, às vezes por associarem a espada, por proteção, né? Principalmente para alguns grupos, ela é muito utilizada para proteção, para defesa e tudo mais. E existe outras observações mais profundas sobre ela. Veja, a diferença desta folha em relação a outros tipos de folha, ela é bem comprida, ela é mais reta, mas ela tem aqui, ela vai se fechando, né? Eu poderia soprar, colocar aqui um grão de feijão ou de arroz aqui e soprar que esse grão ia caminhar por ela aqui nessa direção, ó. Ela tem um sentido, ela tem um caminho. Então, quando a gente fala de botânica oculta, a gente observa aspectos mais profundos da planta, energéticos, sutis e espirituais, mas reconhecendo o como ela se manifesta na natureza. Essa é uma planta resistente, acumula água. Veja que ela tem uma reunião, uma força de água nela. Mas, ao mesmo tempo, a forma dela grossa, meia suculenta, mostra uma firmeza. Ela é firme, ó. Mesmo ela balançando assim, ela é firme. Para ela quebrar, é difícil. Você pode balançar bem ela, ó, e ela não quebra. Ela já traz aí o sentido de uma força capaz de não se quebrar por qualquer coisa. Ela tem uma potência rápida, uma energia rápida, direta, direcional. O desenvolvimento dela na Terra faz isso. Ela vai se formando para cima, reta, depois, com o tempo, ela vai caindo um pouco e ela se mantém. Você precisa quebrar muito bem ela para ela ficar quebrada, senão ela se mantém em pé. Ela traz essa força. Esses aspectos que a gente observa na natureza compõem também um entendimento do como ela funciona energeticamente. Então, eu falei vários ângulos de observação da planta que mostram funções espirituais dessa planta, como a capacidade de persistência, uma energia muito rápida, a firmeza que ela tem, a sustentação que ela dá. Então, ela é uma energia rápida com sustentação. Imagine ela como se fosse um fio. E eu, uma fonte de emissão de energia. Tocando nela, eu tenho uma ampliação, um acúmulo dessa energia e uma ampliação de força bem direcionada. Ela é muito utilizada para isso, para direcionar energias. Ela é agregadora também. Ela agrega energias, por isso ela é passada pelo corpo. Ela recolhe energia. E depois a gente desagrega essa energia tocando ao chão. Porque o chão, a terra faz isto na energia, ela puxa a energia.
Então aquela energia é desagregada. É uma das formas de utilizá-la. A gente também entende que cada planta, cada folha, ó, tem uma planta, uma touceira de espada. Só que cada folha dela tem uma característica vibratória, como se fosse uma personalidade. Essa característica vibratória a gente identifica na folha. Porque mesmo a gente tendo as folhas com o mesmo padrão, você vai ver aquela touceira, todas elas rachadas. Mesmo assim, cada folha a gente pode identificar certas diferenças nesse próprio padrão de rajado que ela tem. E isso é uma das identificações da vibração daquela folha. O mais interessante é que a gente utiliza a folha para as ações. Então, ela doa a vida dela para as ações. Então, não pode ser feito de qualquer maneira. É uma doação de vida. Sim, é uma vida diferente da nossa, mas é uma doação de vida. Então, a gente precisa reconhecer a vida dessa potência. Então, a gente costuma dizer que uma planta reconhecida na mão de uma boa rezadora, de um bom rezador, ela é uma planta muito viva, muito acordada. É uma planta que se comunica. Se comunica com a boca? Não, se comunica com a energia. Ela funciona mostrando a sua potência. Só que cada ser tem a sua característica, cada um de nós tem a sua característica, as plantas também. Então eu não posso exigir dessa planta uma característica vibracional que ela não tenha. Eu preciso reconhecer essa característica vibracional dela para poder utilizá-la bem. Não é por acaso que a gente vê, por exemplo, na entrada de muitos lugares, ela plantada. E diz assim, ó, é para proteger. Só que a pessoa simplesmente planta, deixa a planta lá e acha que só dessa maneira vai funcionar. Não existe nenhuma ligação vibracional, nenhum contato mais profundo com aquela potência. E se existir, aí sim, existe um funcionamento vibratório melhor de proteção. Porque nós entendemos que cada espécie de planta tem ligação com um espírito, que a gente chama de ential, o espírito da natureza. Não é por acaso, por exemplo, que eu chamei essa planta de rabo de lagarto. Porque quando a gente se comunica com o espírito vibracional desta planta aqui, o que a gente mentaliza é o lagarto. É a força do lagarto. Porque mesmo é uma planta gostando muito de água, como esta, tendo muita água, ela tem uma força de movimento de fogo muito grande. Então a gente diz que essa planta aqui, ela é a água no fogo. E o que faz a água no fogo? Apaga o fogo. Imagina uma pessoa com grande desequilíbrio vibratório. O que é apagar esse desequilíbrio? É transformar. Então a gente utiliza essa planta para transformar energias. Ela é a água no fogo. Ela apaga o fogo. É um entrecruzamento vibracional que ela tem. É a potência dela. Uma das, né? Existem várias medicinas que são feitas para essa planta. Medicinas sagradas. E quando eu falo medicinas sagradas, ela envolve esse aspecto da botânica oculta. Por exemplo, uma pessoa que precisa de proteção, que mora longe, né? E essa pessoa pediu proteção para ela. Aí eu pego uma planta dessa, rezo antes de colher, começo a rezar aqui na planta, rezando, se ligando com a força desse ential. E aqui eu vou colocar o nome daquela pessoa que precisa ser auxiliada e protegida. Aqui, ó, aqui no meio. E aí eu vou reunir essa planta. Só que às vezes a pessoa reúne assim, ó, pá, quebrando ela. Quebrar ela é quebrar
o caminho da energia dela. A gente reúne assim. Ela tem o caminho natural de multiplicá-la, seguindo a fibra natural dela. E aqui, com esse movimento, eu tenho agora 3 potências da mesma. Aqui eu coloco o nome, aqui eu rezo com o nome, às vezes envolvo aqui com uma outra fibra para reunir bem essa energia, rezo e vou colocar lá na natureza, numa natureza adequada. Pode ser perto da água, pode ser perto de uma grande árvore, pode ser perto de uma pedra, dependendo da medicina sagrada e do objetivo de proteção que aquela pessoa precisa. Então, existem vários caminhos de comungar com as plantas. Eu queria trazer um pouco dessa visão para vocês, que é também importante. Qualquer planta que você tenha na sua casa, ela é uma medicina, ela é uma sabedoria. Às vezes você não sabe utilizá-la, comungar com ela. Mas é importante que você tenha na sua cabeça que é possível comungar com a força das plantas. E às vezes você tem uma grande força na sua casa e você nem tem noção. Era isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Rishka Yará, Porã Eté.